Graça e paz, meu querido, minha querida, bom dia. Que bom estar com você aqui de novo nessa quinta-feira, crendo que estamos caminhando para um final de semana maravilhoso, próspero, cheio de boas surpresas, porque as nossas expectativas não estão no mundo, mas elas estão no Senhor. Nós temos avançado aqui a tratar sobre o nosso propósito, aquilo que nos motiva e nos anima a levantar todas as manhãs, abrir os olhos e saber e ter certeza que Deus tem um bom plano a nosso respeito. Eu gosto de Jeremias 29:11, nós já falamos eles algumas vezes, que diz que o Senhor diz: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Nós já comentamos aqui que a importância de entender que esses pensamentos são o caminho para aquilo que nós desejamos, ou seja, para o nosso propósito, para aquilo que está no nosso coração. Mas se esses propósitos não são definidos por nós, mas são depositados por Deus, e os caminhos também é Ele que melhor sabe, então o que seria esse fim que nós desejamos? O que seria esse desejo do nosso coração? Salmos 37, mas entre o 4 e o 7, em determinado momento, a palavra diz que agrada-te do Senhor e Ele, o Senhor, satisfará os desejos do teu coração, ou seja, do nosso coração. Então, existem desejos no nosso coração aprovados pelo Senhor. O salmista está dizendo que quando nós nos agradamos no Senhor, na sua palavra, nos seus mandamentos, Deus se alegra, vai satisfazer os desejos desse coração, naturalmente alinhado à vontade dele. Mas se esses desejos são do nosso coração, nós entendemos ontem que foram depositados pelo próprio Senhor através do Espírito dele, que sonda ele e traz e revela para nós a sua vontade. Como seria esse coração? Como nós poderíamos confiar no nosso coração? Eu creio que em determinado momento você já deva ter ouvido uma expressão que é retirada de um versículo da Bíblia, da Velha Aliança, onde diz que o nosso coração é enganoso. Lá em Jeremias 17, ele diz: enganoso é o coração. Em Jeremias 17:9, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Então, Jeremias 17 está dizendo que o nosso coração é enganoso, seria enganoso. E muitas vezes algumas pessoas carregam essa informação até os dias de hoje e não respeitam as instruções, as notas que o próprio coração diz. Agora, o que é importante nós entendermos? Jeremias escreve isso numa aliança onde o Espírito de Deus não podia habitar no nosso coração. Nós éramos separados de Deus, o Espírito de Deus era separado do nosso espírito, isso se chama morte espiritual, pelo pecado do homem que resolveu viver independente de Deus. Jesus veio com o propósito de restaurar essa ligação. Isso se chama nascer de novo, ressuscitar em Cristo. É uma ressurreição espiritual, onde o Espírito de Deus passa a poder ter relacionamento novamente com o nosso espírito. E aonde esse relacionamento se dá? Aonde o Espírito de Deus vem habitar? No nosso coração, no nosso centro, naquilo que nós somos, no nosso espírito. Então, essa palavra de Jeremias 17 é uma palavra dentro da Velha Aliança, onde o homem tinha um coração de pedra, separado de Deus. Um homem onde tinha uma dura cerviz, onde havia um coração duro como diamante em alguns textos, onde o Espírito não podia penetrar, o pecado separava. Mas em Cristo Jesus, esse pecado foi cancelado, apagado.
Jesus apagou esse pecado com o seu sangue. E aí o Espírito de Deus pôde habitar em nós. Quando habita em nós esse Espírito, se cumpre a palavra de Ezequiel, tanto Ezequiel 11 quanto 36. Ezequiel 11, 19 diz: havia uma promessa, dar-lhe-eis um só coração, espírito novo, porei dentro deles, tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Tirarei um coração duro, não penetrável, e colocarei um coração de carne, moldável ao desejo do Senhor. E Ezequiel 36, 26, ele repete mais ou menos a mesma coisa. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Ora, então, essa palavra se cumpriu em Cristo Jesus, quando nós recebemos, através da promessa de Jesus, que Ele iria, para que viesse o Consolador, outro da mesma espécie dele, não o Espírito do mundo, nem o Espírito que o mundo pode ver ou entender, mas o próprio Espírito de Deus que habitaria em nós. Romanos 5,5 diz que a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Ou seja, o nosso coração não é um coração enganoso, um coração duro de pedra da velha aliança. Não, ele agora é o lugar da habitação do Espírito Santo. Eu não estou falando de um coração, um órgão do nosso corpo. Eu estou falando do coração, o centro da nossa existência. Aquilo que nós somos verdadeiramente, o nosso espírito, nosso homem interior. Esse coração que a palavra se refere, ele não é mais enganoso, muito pelo contrário. Ele é o lugar onde o Espírito de Deus habita, sonda o próprio Deus, revela para nós a sua vontade, os seus planos. Então, quando ele diz que satisfará os desejos do nosso coração, lá em Salmo 37, ou em Jeremias 29, o fim que desejamos, não é o nosso desejo mental, não é o desejo da nossa alma, não é aquilo que nós fomos preparados e formatados para pensar. Não, ele está falando do mais íntimo de nós mesmos, aquilo que está no nosso coração e foi transmitido pelo próprio Senhor. Sabe, queridos, em Gálatas, no capítulo 4, versículo 6, diz que porque nós somos filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, Jesus, que clama, Abba, Pai. O nosso coração hoje não é mais enganoso, mas é um coração que se identifica como Filho de Deus. Um coração que se identifica com o Pai e que clama por essa adoção. Ora, querido, deixa eu dizer uma coisa para você. O seu coração é o lugar onde o seu propósito foi depositado. E você pode discernir, dando atenção a ele, se o seu coração, o seu espírito tem relacionamento com o Espírito Santo, está sendo revelado a ele o seu propósito. E eu quero concluir com 2 Coríntios 1, no versículo 22, que diz que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Selo, marca, nós somos selados e marcados. Temos o penhor, a garantia do preço pago. Penhorar significa receber o valor de algo, receber aquilo pelo valor que ele tem. Nós fomos penhorados por esse Espírito em nosso coração. Então, o seu coração, se ele já é nascido de novo, se você já é nascido de novo, ressuscitado em Cristo, ele não é mais enganoso e você pode dar atenção para discernir a voz dele, não a voz da sua alma, não a voz do conhecimento humano, não os sentidos, não espere um arrepio, um vento, porque não é pelos sentidos, mas é por aquilo que Deus comunica no seu coração. O seu propósito está no seu coração. O seu coração tem uma voz e essa voz discerne, essa voz identifica o motivo da sua existência. Eu quero declarar em nome de Jesus, você discernindo através da palavra o pensamento, os pensamentos e o propósito do coração, ouvindo a voz do seu coração para identificar
o seu propósito. Pai, obrigado, Senhor. Eu creio em nome de Jesus, Pai, que através dessa palavra o nosso espírito ficará inspirado a receber de Ti mais orientação, mais informação sobre o nosso propósito, a nossa carreira, a nossa linha de chegada. E eu creio em nome de Jesus, Pai, que cada um daqueles que estão recebendo, cada um desses que está recebendo essa palavra, vai identificar e discernir o seu propósito, e não haverá vento ou tempestade que nos iniba de chegar ao outro lado da margem, porque lá onde está o nosso propósito, lá onde está a concretização do nosso propósito, lá na linha de chegada, nós vamos identificar e saber que estamos no centro da Tua vontade e que a nossa carreira foi concluída. Até lá, Senhor, vamos continuar motivados e animados, sabendo que há um motivo para o Senhor ter nos criado, um motivo para a nossa existência, um propósito que será cumprido em nome de Jesus. Não haverá circunstância, não haverá vento ou tempestade que vai tirar você do foco e do centro da vontade, dos planos de Deus para a sua vida que ama ao Senhor.